Oi pessoal, eu sou o Kevin e eu vou estar trazendo hoje um projeto que eu desenvolvi ao longo desse feriado prolongado que a gente teve, que foi um desafio que o Project Generation eles propuseram para a gente, né, para a gente poder estar desenvolvendo essa aplicação em cima de um projeto que eles estipularam para a gente. Isso daí é uma API de um e-commerce, né? Eu desenvolvi essa API com base no que eles passaram para a gente e eu vou pontuar aqui só uns pontos que eu acho mais interessante, que eu acho mais legal estar comentando, que é umas coisas mais específicas da própria lógica do Spring, de como ele administra algumas coisas, que eu achei bem legal essa parte, meio complicada, então eu acho legal estar pontuando aqui. Uma delas é em relação a many-to-many, então uma tabela associativa. Aqui eu tenho uma tabela associativa entre loja e usuário. Então, uma loja pode ter muitos usuários e um usuário pode estar cadastrado em muitas lojas. Essa associação do Spring ela é feita por meio de uma URI, que a gente informa dentro do Postman futuramente puxando lá no nosso front-end, que ela funciona da seguinte forma. Lá dentro do nosso controller de loja, a gente tem uma URI da seguinte forma aqui, ó, que tem a nossa inscrição. Inscrição está referenciando a tabela associativa que está dentro de usuário. Dentro de usuário, eu tenho uma lista de usuários que se chama usuários. Então, essa lista vai receber o ID da minha loja que está referenciando o usuário. Logo depois, eu vou ter uma lista de inscrições que está dentro da minha classe usuários, que aí sim ele vai receber o meu ID de usuário. E por meio dessa nomeação, a gente consegue associar por meio do Spring qual é quem que vai ter associação com quem, né? Então a gente consegue manter essa associação aí meio que simultânea, né? Muitas associações, um usuário com muitas associações, uma loja com muitas associações, então a gente consegue trabalhar com isso, então é bem legal. E isso ele é totalmente chamado por meio do service, né? A gente tem uma outra camada que faz toda essa parte do gerenciamento dessa parte lógica aí. Como a gente está trabalhando com uma tabela associativa, a gente não tem como acessar diretamente essa tabela. Então, por isso que a gente precisa passar pelo service para ele poder estar administrando, para a gente estar inserindo na nossa base de dados esses IDs que a gente informou. Aqui na camada de service, ele fica meio que assim. A gente chama o nosso usuário e nossa loja e a gente seta esses objetos. A partir disso, a gente vai verificar se eles realmente estão lá. Se eles estiverem, então eles vão ser inseridos. Então, no caso, o usuário vai ser inserido dentro da nossa loja. Como a nossa tabela associativa foi criada dentro da loja, então a gente associa o nosso usuário dentro da nossa loja. E por meio disso é só salvar depois e dar o retorno que ele vai retornar lá para o front-end, a associação tudo certinho e vai estar tudo certo para a gente. E agora eu vou comentar um pouquinho sobre a parte de gerenciamento de estoque. Eu criei aqui uma função para ela poder gerenciar esse estoque. Então, sempre quando uma pessoa ela faz uma requisição de um produto, esse produto vai ser debitado do meu estoque, isso automaticamente. E também quando eu trocar de usuário, esse novo usuário fazer uma nova compra, também vai debitar. Tem algumas regras também aqui, que o usuário ele não pode estar vazio. Então, se não tiver usuário, eu não vou debitar. Então, ele nem vai entrar nessa condição. Ele vai sair direto e vai retornar direto simplesmente o objeto que eu inseri dentro de produto. No caso, dentro do meu buddy, ele vai retornar o meu buddy que eu informei, sem nenhuma alteração. Caso eu tenha um usuário cadastrado, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o meu objeto usuário e aí eu vou associar ele por meio do meu ID do meu produto, que no caso é o meu pivô. Eu vou navegar por esse produto e entrar dentro de usuário e dentro de usuário localizar o meu ID. Eu localizando o meu ID, eu já sei quem eu estou trabalhando. Então eu tenho meu produto e tenho meu usuário. Então logo eu consigo saber onde que eu estou localizado sem nenhum problema. Isso é muito legal. Depois disso, o que a gente está fazendo aqui? Eu setei uma variável aqui para ela poder armazenar, uma variável auxiliar mesmo, só para ela poder estar armazenando sempre o meu valor do meu produto. Então ele sempre vai ficar atualizando esse valor. E aqui é um ifzinho só para
caso o meu produto zere, eu voltar com o valor do estoque. Para ele não ficar zerado, né, ou não entrar em negativo, então só para não precisar também estar inserindo toda hora, então ele sempre vai buscar o valor que está dentro do buddy, isso quando chegar a zero. Então quando chegar a zero ele atualiza esse valor, senão ele vai só debitando do estoque. Depois disso aí vai entrar na condição mesmo que vai fazer toda essa tratativa dos dados aí e tudo mais. Então o que vai fazer? A gente vai verificar aqui no usuário se o ID usuário, se ele é igual ao ID que está cadastrado dentro do buddy. Então ele vai verificar se o ID que está aqui no buddy, no caso meu produto que foi o que eu acabei de inserir, se ele é o que está contido dentro da minha memória, dentro do que eu já inseri. Então ele vai fazer essa comparação. Se ele for igual, a gente valida essa condição. E também se o produto for true, né, se ele estiver realmente ativo, então também a gente valida essa condição. E aí a gente entra nesse primeiro if. Esse primeiro if, o que ele está fazendo? Ele está só pegando a minha quantidade de produto, no caso, a minha quantidade de produto que eu tenho dentro de memória. Ele pega a minha quantidade de memória e é aqui que ele vai fazer a parte de subtração. Então, sempre quando a pessoa, que essa condição for verdadeira aqui, ele vai me debitar um produto do meu estoque. Então, sempre quando for requisitado, vai fazer isso. Depois ele simplesmente vai só salvar esses dados atualizados dentro do meu produto repository, que no caso é quem eu estou chamando, que é para ele poder atualizar esse cara e que é com quem eu realmente estou mexendo dentro do produto. Então eu atualizo o produto para ele retornar para mim o produto atualizado com os dados. Esse segundo if aqui, esse else if, né, ele só está verificando se essa condição de ativo é verdadeiro. E aqui o que ele faz? Aí aqui já é o contrário. Se eu trocar de usuário, aqui em cima ele valida se for o mesmo usuário. Aqui ele valida se eu fiz a troca de usuário. Se eu fiz a troca de usuário, então ele vai entrar nessa condição se o produto estiver ativo. Então se o produto estiver ativo, eu sei que se ele entrar nessa condição, eu já sei que eu troquei de usuário e ele vai verificar se o produto está ativo. Se o produto estiver ativo, então eu entro nessa condição e eu subtraio um produto do meu estoque. E aí novamente eu salvo isso daqui e retorno o valor lá para o meu front, né, com o valor atualizado. E essa daqui meio que é a lógica, como está funcionando. E aqui, caso não caia nenhum dos dados anteriores, ele simplesmente vai só retornar o valor que está dentro de produto de memória, né? No caso, o último produto que foi debitado, ele vai retornar aqui, para ele não atualizar com o valor que está dentro do buddy, ele atualiza com o valor que está dentro de memória, com o valor que eu estava trabalhando antes. Então ele não sobrescreve nada, ele só sobrescreve a partir do momento que ele zera. Caso contrário, como eu falei, ele simplesmente retorna. Então vamos lá para o post, né, para mostrar como que ficou mais ou menos. Então aqui eu vou cadastrar um produto, eu vou cadastrar um melão que eu já tinha deixado presetado aqui as coisas. Eu vou cadastrar minha loja 2, que minha loja 2 é referente a uma parte de frutas e legumes. Então eu vou cadastrar aqui meu produto. Então eu vou cadastrar meu produto, ele já está setado aqui como ID 13. O que eu vou fazer agora? Está vendo que ele tem 10 produtos aqui cadastrados. Eu simplesmente vou pegar ele aqui e eu vou inserir o meu usuário dentro desse produto. Então eu vou fazer um usuário comprar um produto. Então eu vou lá pegar meu ID, vou pegar o ID 2 mesmo, só para poder exemplificar aqui. E aí no caso eu vou dar um put, porque eu já tenho um produto cadastrado, eu só estou fazendo a atualização dele, então eu utilizo um put para isso. Aí eu inserindo o ID 2 aqui, vocês vão ver aqui embaixo que aí o produto já vai começar a ser debitado, ele inicializa com 10. Aí ó, ele já debitou 1 e inclusive cadastrou o meu usuário aqui dentro. Então eu estou com o usuário cadastrado e está debitando. Então eu vou debitar mais um, debitou mais um, mais um. O que eu vou fazer agora, eu vou trocar. Eu tenho 3 IDs de usuário. Eu vou colocar para o ID 1, você vai ver que ele vai debitar e vai atualizar o usuário. Ele não vai sobrescrever com o valor que eu tenho 10 aqui, ó. Viu? Alterou o usuário e alterou o meu produto. Então eu vou alterar de novo e de novo. Eu vou colocar agora no ID 3, vai.
ele vai substituir e vai debitar. Debitou e substitui o meu usuário. Quando ele chegar a 0, aí é aquela questão. Ele, para não ficar negativo, né? Eu só inicializo com o valor que está dentro de produto. Então ele traz esse valor aqui, o valor atual que eu digitei. Aí se eu apertar, ele inicializa com 10, inclusive ele seta para falso. Quando eu apertar a próxima vez, aí sim ele vai me atualizar o valor. Aí eu vou colocar um de novo lá, ele vai debitando. E também se eu setar ele para false, né, que é uma das condições, ele não deve debitar. Aí, ó. Ele seta como falso e não deixa eu tirar de jeito nenhum produto daqui, porque ele está setado como falso, então ele está desabilitado, né, esse produto. Por mais que eu altere aqui o usuário, o valor do meu estoque não altera. Então agora eu vou alterar aqui o produto para true de novo. Vocês vão ver que ele vai atualizar lá. Aí, ó, debitando valores. E se eu colocar um de novo aqui, ele vai continuar debitando. Bom, então era meio que isso que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu desenvolvi ao longo desse feriadinho aí, e eu queria compartilhar que eu achei bem interessante essa parte do Spring, que ela é muito legal, ela é muito dinâmica, ela deixa trabalhar com muita coisa e é muito interessante. Então era isso.